Para essa aula de hoje, eu vou utilizar o fio amigurumi, vamos precisar apenas de uma cor, tá? Pode ser o fio semelhante da sua preferência, uma agulha de 2,2 milímetros, uma tesourinha para acabamento, junto com a agulha de tapeçaria. Nós vamos iniciar a peça de hoje, deixando uma sobra de fio e faremos o nó corrediço. Na sequência, vamos fazer 24 correntes. E para aumentar ou diminuir essa peça, você pode adicionar de 4 em 4 correntes. Agora que já terminei as 24 correntinhas, nós vamos trabalhar mais 3 correntes. Vou laçar o meu fio e vou introduzir a minha agulha na quinta corrente. Então, pulei 4 correntes aqui no início e na quinta faço ponto alto. Sigo fazendo um ponto alto para cada corrente da base. Pronto, pessoal, fiz aqui os 24 pontos altos, contando com as correntes. Agora, aqui no último ponto, faço mais um ponto alto. Bem no último ponto. Na última correntinha, vamos ficar com 2 pontos. Agora, vamos virar o nosso trabalho. Pulo essa última correntinha, venho aqui no ponto seguinte, introduzo a agulha e trabalho um ponto alto. Sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto paralelo. Então, venho aqui no próximo ponto, introduzo a minha agulha, já escondendo o fio, e faço ponto alto. Desse outro lado da corrente, nós vamos também ficar com 24 pontos, tá?
Pronto, pessoal, bem aqui no início, na correntinha, nós vamos fazer mais um ponto, que vai dar o 24º ponto deste lado, tá bom? Então, de ambos os lados, temos 24 pontos. Agora, eu vou introduzir a minha agulha aqui na terceira corrente inicial. Depois de introduzir a agulha, vamos fazer um ponto baixíssimo, fechando essa primeira volta. Para iniciar a segunda volta, vamos começar fazendo 3 correntes. Agora, aqui neste mesmo ponto, bem na terceira correntinha, vamos trabalhar mais 2 pontos altos. 2 pontos no mesmo espaço. Vamos pular 2 pontos altos da base, ó, 1, 2. No terceiro ponto, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Laço o fio e pulo 2 pontos altos, 1 e 2. No próximo ponto, introduzo a agulha e aqui vamos trabalhar 5 pontos altos. Então, serão 5 pontos altos no mesmo ponto da base. Fiz, então, meu segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto no mesmo espaço e quinto e último ponto. Após fazer esse leque, nós vamos pular 2 pontos da base e no seguinte faremos ponto baixo. Laço o fio, pulo 2 pontos da base e no próximo trabalho 5 pontos altos. Novamente, faremos 5 pontos altos no mesmo espaço. Após finalizar os 5 pontos, pulo 2 pontos da base, no ponto seguinte faço ponto baixo. Laço o fio, pulo 2 pontos da base, no próximo trabalho 5 pontos altos. Após os 5 pontos, pulo 2 da base e faço ponto baixo. Laço, pulo 2 pontos. Aqui, ó, 1, 2. No próximo, faço 5 pontos altos no mesmo ponto. Então, nós vamos seguir com esta sequência por toda a volta, tá? Antes de finalizar esta volta, nós vamos voltar para terminar esta carreira. Pronto, pessoal, terminamos a segunda volta e aqui no final dela vamos contar 2 pontos e vamos introduzir a agulha bem aqui onde iniciamos, onde fizemos 2 pontos altos. E aqui no mesmo espaço nós vamos fazer mais 2 pontos altos para ficar com um total de 5 pontos, contando com as correntes. Então, após trabalhar os 2 pontos altos, vou introduzir a agulha na terceira correntinha inicial e aqui vou fechar esta volta com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a terceira volta fazendo uma corrente e um ponto baixo aqui na correntinha, ó. Então, este será o primeiro ponto da terceira volta.
E este ponto nós vamos marcá-lo. Então, eu vou colocar um marcador aqui, no primeiro ponto baixo. E depois vamos contar 2 pontos. E aqui, no ponto baixo da carreira anterior, nós vamos fazer 5 pontos altos. Um ponto. Vou colocar o marcador aqui no primeiro ponto baixo. E nós vamos seguir fazendo 5 pontos altos bem aqui em cima do ponto baixo da carreira anterior. Faço o segundo ponto, terceiro, quarto ponto e quinto ponto no mesmo espaço. Depois de fazer esses 5 pontos, nós vamos pular 2 pontos aqui na base e aqui, ó, no ponto do meio do leque anterior, faço um ponto baixo. Laço, pulo 2 pontos da base e em cima do ponto baixo, introduzo a agulha e trabalho 5 pontos altos. Após fazer os 5 pontos, pulo 2 pontos da base e faço um ponto baixo. Pulo 2 pontos, e em cima do ponto baixo, trabalho 5 pontos altos. E nós vamos seguir dessa forma por toda a volta, tá? Sempre pulando 2 pontos, fazendo ponto baixo bem aqui no meio do leque ou concha da carreira anterior. Pulo novamente 2 pontos e faço 5 pontos altos em cima do ponto baixo da carreira anterior. Pronto, pessoal, aqui no finalzinho vai sobrar 2 pontos, a gente vai pular esse ponto, introduzir a agulha bem aqui no primeiro ponto baixo e finalizar com um ponto baixíssimo. Para a próxima carreira, vamos fazer 3 correntes. Se você achar necessário, pode colocar o marcador na terceira correntinha. Vou laçar o meu fio, introduzo a agulha bem aqui onde fiz o ponto baixíssimo
E aqui vou trabalhar mais 2 pontos altos. 1 e 2. Aqui, então, no mesmo espaço, temos 3 pontos. Pulo 2 pontos da base e faço um ponto baixo. Laço. Pulo 2 pontos e em cima do ponto baixo, vou trabalhar 5 pontos altos. E vamos continuar dessa forma, que é a mesma lógica da segunda carreira, tá? Que foi a nossa primeira carreira do ponto concha. Então, vamos prosseguir com a nossa peça, fazendo 5 pontos altos em cima do ponto baixo e um ponto baixo no ponto do meio do leque de 5 pontos altos, tá? Então, aqui eu termino o leque de 5 pontos, pulo 2 pontos e faço o ponto baixo. Prossigo dessa forma por toda a volta. E para finalizar essa volta, nós vamos pular 2 pontos e bem aqui no início, vamos introduzir a agulha e completar essa concha fazendo mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, aqui no mesmo espaço, vamos ter 5 pontos altos, contando com as 3 correntes iniciais. Para fechar a volta, faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, eu vou fazer uma corrente e um ponto baixo aqui no primeiro ponto, nesse ponto que fizemos o ponto baixíssimo, e vou seguir com a mesma lógica da terceira corrente, da terceira carreira, perdão, que fizemos aqui na nossa peça, que é a segunda carreira de ponto concha, tá? Então, demos início aqui com um ponto baixo. Agora, aqui em cima do ponto baixo, vamos fazer 5 pontos altos. E vamos seguir com essa lógica por toda a peça. E essa peça é super versátil. Você pode fazer o tamanho que você quiser, tá? Tanto da base como também do comprimento. Então, eu vou seguir com o meu trabalho até que fique com a altura desejada. Após alcançar a altura desejada da sua peça, aqui no final eu vou fazer o acabamento. Então, eu corto o meu fio, deixando uma sobra. E com a agulha de tapeçaria, vamos simular aqui o ponto. E caso você queira, você pode finalizar essa peça fazendo um ponto baixíssimo, tá? Então, venho aqui, ó, vou pular o ponto baixo, venho no ponto seguinte, introduzo a minha agulha, levando o fio lá para trás. Depois, volto no último ponto, passo toda a minha agulha com o fio. E agora, vou introduzir a agulha no ponto que eu havia pulado, que no meu caso é o ponto baixo. Pronto, pessoal, finalizada a nossa peça de hoje. Essa linda case em crochê para celular, porta-óculos ou o que você queira fazer, tá? Você pode aumentar essa peça do tamanho que você desejar. Eu deixei todas as informações aqui no vídeo.
Caso você tenha ainda alguma dúvida, você pode deixar na área de comentários. E eu espero que você tenha gostado desse tutorial. E aproveita, já deixe o seu like e também inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrita ainda. Essa é uma ótima lembrancinha para o Dia das Mães. E eu estou te esperando num próximo vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Até a próxima!